Salve, salve, nobres amigos, amantes de futebol. Sou eu de novo, Elias Júnior. Aliás, para você que está conhecendo o canal através desse vídeo, eu sou o Elias Júnior, esse aqui é o Resenha Futebol Raiz e hoje vamos fazer a segunda parte aí de uma das maiores lambanças do futebol brasileiro. A gente tem um vídeo que vai estar na descrição sobre o Campeonato Brasileiro de 86, onde a confusão é tanta que eu tive que dividir em duas partes, né? O ideal seria eu fazer o conteúdo daquele vídeo junto com esse, porque tudo que acontece em 86 culmina na organização do Brasileirão pelo Clube dos 13 em 87, né? Porém, foi tanta confusão, tanta virada de mesa em 86, que o vídeo ficou longo, preferi dividir em partes. Então, nesse vídeo de agora, eu vou falar a realidade. O que de fato aconteceu em 87. Passado toda a confusão de 86, que você vai poder conferir no link que está na descrição, qual é o meu veredito? Esse pobre mortal, né? Enfim, o que eu acho a respeito de 87. E aí? Flamengo ou Sport é campeão? Depois da vinheta eu te digo o que eu acho. Então vamos lá, meus jovens. Vamos falar sobre o campeonato de 87, que em tese não tinha nenhuma loucura no regulamento, não. De novo, como vocês podem ver no vídeo que está na descrição, eu explico que, devido ao acúmulo de clubes na Série A, em 86 a ideia era enxugar, diminuir a quantidade de clubes na Série A. E com sucessivas viradas de mesa, acabou que isso foi... a CBF não alcançou esse objetivo. Eis que em 87, com o aval da própria CBF, todo o regulamento de 86, que já tinha sido ignorado durante a competição, passou a ser ignorado também depois dela. O Clube dos 13, né? Basicamente, os 4 do Rio, Flamengo, Fluminense, Vasco e Botafogo. Os 4 de São Paulo, São Paulo, Corinthians, Santos e Palmeiras. Os 2 do Sul, Grêmio e Inter, os 2 de Minas, Atlético e Cruzeiro e Bahia. Esses clubes iriam tomar a rédea e através... Dá para dizer, a grosso modo, a gente teve o projeto da Primeira Liga no início dessa década, que teve 2 competições, uma vencida pelo Fluminense e outra pelo Londrina. Dá para dizer que o Clube dos 13 foi a primeira tentativa de liga do futebol brasileiro, porque a ideia inicial era negociar a cota de TV em igualdade para todos, mas acabou que foi tanta confusão em 86 que o Clube dos 13 chegou para a CBF e falou: olha só, deixa comigo que eu organizo 87. E ele priorizou as equipes do seu eixo. Em tese, o Botafogo deveria estar na segunda divisão, mas por fazer parte do Clube dos 13, disputou a competição em 87. Em tese, teria que só disputar esses 3 clubes. Porém, o Clube dos 13 também fez o convite ao Coritiba, que deveria estar rebaixado, Santa Cruz, né? E não me lembro 16ª equipe, mas depois eu coloco escrito aí na edição. Convidou mais 3 times, ou seja, querendo ou não, o Clube dos 13 fez o que a CBF queria lá em 86, que era reduzir a quantidade de clubes na Série A. A Copa União tinha 16 participantes apenas, né, escolhidos a dedo pelo Clube dos 13. Porém, a competição estava sendo um sucesso. A CBF, em paralelo, criou o torneio dela, que seria o módulo amarelo, onde desde o início, fonte PVC, tá? Visitei o blog do PVC da UOL para poder falar com mais propriedade. O PVC, quando o assunto é história futebolística, ele é unanimidade, né? Eu acho que é a melhor fonte possível para a gente pesquisar. Na minha cabeça, eu achava que a CBF, né, no meio do caminho, no meio da Copa União, entrou com o módulo amarelo, mas não. A CBF ela organiza
o módulo amarelo, que é a sua competição à parte do Clube dos 13, com 40 clubes, né? Envolvendo equipes que deveriam estar na Série A com equipes da Série B, né? Sendo que desde o início da competição, a CBF pleiteava o seguinte: olha só, no final vai ter cruzamento. O campeão da Copa União vai ter que enfrentar o campeão do módulo amarelo, para a gente saber quem é o campeão do Campeonato Brasileiro. A condição é essa para vocês organizarem. E o Clube dos 13 bateu o pé. Não vai ser desse jeito, vai ser do nosso jeito, o Campeonato Brasileiro é nosso e quem ganhar a Copa União é campeão brasileiro. Não vai ter cruzamento. Isso era algo de comum acordo com todos os clubes. Não vamos ser hipócritas. Eu, como tricolor, se o Fluminense chegasse na final do Campeonato Brasileiro de 87, ele também não jogaria. Ok? Assim como o Inter também não jogou. Em tese era um cruzamento do campeão e o vice da Copa União com o campeão e o vice do módulo amarelo. Em tese seria esse o cruzamento. Eis que a competição começa, um sucesso, e nada de acordo. O Clube dos 13 batendo o pé firme, não vai ter cruzamento. E a CBF, né, firmando que teria. Eis que entra a figura do nosso saudoso Eurico Miranda, né, que a gente não sabe se foi bom, se foi ruim para o futebol brasileiro. Se a contribuição dele foi boa ou foi ruim, eu não sei. Eu sei que ele é uma figura importantíssima, não só no Vasco, mas para a história do futebol brasileiro. Seja ela de forma positiva ou negativa, como geralmente costuma ser as participações do Eurico Miranda. Eurico Miranda era o presidente do Clube dos 13. E no encontro informal com a CBF, ele assina um novo regulamento que previa o cruzamento do campeão e o vice do módulo amarelo com o campeão e o vice da Copa União, sem consultar a sua direção, os seus diretores, quem elegeria. Ele com autonomia própria, como presidente do Clube dos 13, ele assina um novo regulamento sem informar as pessoas que colocaram ele à frente da entidade. Pois bem, ele teve que comunicar isso aos outros clubes, evidentemente. E é claro que os outros clubes se recusaram. Só que o regulamento já estava assinado. E a CBF estava no seu direito de cobrar a participação dos clubes do módulo amarelo no cruzamento para decidir o campeão brasileiro. O regulamento estava assinado pelo presidente da entidade. Moral da história, Flamengo ganha do Internacional na final. A final do módulo amarelo, em tese, não termina. Uma disputa de pênaltis em 11-11 entre Guarani e Sport não termina a final do módulo amarelo, mas de qualquer forma haveria o cruzamento do campeão e o vice, com o campeão e o vice da Copa União. Sendo que, de comum acordo, gente, eu tenho que ser imparcial aqui, tá? Adoro sacanear flamenguista e dizer que 87 é do Sport, mas o Fluminense, o Vasco, o Botafogo, o São Paulo, o Corinthians, o Cruzeiro, o Grêmio, o Inter, envolvido diretamente na situação, mas que não é citado porque não tinha sido campeão, todos esses clubes estavam de acordo e se posicionaram ao lado do Flamengo e do Internacional também. Jogos marcados. O primeiro jogo seria Internacional e Guarani. Não, se eu não me engano, Sport Internacional, Flamengo e Guarani. Posso estar errado, tá, gente? Acho que era um quadrangular. Obviamente que Flamengo e Internacional perderam seus jogos de WO. Não compareceram devido a um acordo com a entidade que organizou a competição que eles disputavam. Eis que sobrou a final do Campeonato Brasileiro de fato, entre Sport e Guarani. Sport empata em São Paulo e ganha no Recife de 1-0 e se torna campeão brasileiro oficialmente de 87. Elias, qual é o seu parecer? O meu parecer é o seguinte. Se você voltar no tempo, você vai achar 2 títulos no mesmo ano do Palmeiras.
Mas aconteceu? Aconteceu. Era a Taça Brasil na época. Era um torneio muito curto, de 8 jogos. Quando jogava 8 jogos. Mas foi equiparado. Beleza. Tivemos 2 edições do Brasileiro conquistadas pelo mesmo clube no mesmo ano. Que mal há nisso? O ideal, um mundo perfeito, seria dividir esse título. Dar o título para os dois. Porém, senhores, nós temos que ter o entendimento de uma coisa. O regulamento, a lei, está do lado do esporte. E é por isso que o Flamengo vai no Supremo, vai no Diabo a 4, vai no Papa, vai onde for, e ao ler o regulamento, o veredito é simples. O esporte é campeão brasileiro. O esporte cumpriu o regulamento. E o Flamengo não. Elias, mas foi uma sacanagem do Eurico Miranda. Sim, foi. Não estou dizendo que não foi. Entendeu? Tanto é que foi, inclusive o Vasco se posicionou ao lado do Flamengo, né, para o Flamengo não entrar em campo. E se você for olhar a grosso modo, ser cruel na análise, a gente pode dizer até que houve uma outra virada de mesa, porque nesse regulamento assinado pelo Eurico Miranda durante a competição, falava que o clube que se recusasse a entrar em campo na decisão, claro que isso era algo diretamente ligado ao Clube dos 13, esse clube automaticamente seria rebaixado. Então, em tese, deveríamos que ter Flamengo e Internacional rebaixado em 1988, por ter se recusado a entrar em campo contra Guarani Sport. Então, assim, vocês entendem a loucura que é o futebol brasileiro? Como ele é mal gerido, como ele é mal organizado, como ele vive de esquema. Porque, gente, não precisa ser nenhum gênio para saber que alguma coisa aconteceu para o Eurico assinar esse contrato. Ou ele tinha rabo preso ou ele ganhou alguma coisa com isso. Concordam comigo? Moralmente, o Flamengo é campeão de 87. A competição que valia, de fato, pela primeira divisão era a Copa União. E o Flamengo conquistou essa competição. Porém, gente, a gente não pode olhar o esporte como um vilão da história. Ele está com o regulamento embaixo do braço. A razão, a lei, está do lado do esporte. Então, o esporte não está errado de pleitear esse título. Muito pelo contrário, qualquer clube no lugar do esporte faria a mesma coisa. Garanto isso a você. Tanto que você vê o esforço que o Flamengo faz para tentar reconhecer esse título sem ter sucesso. Palmeiras sonha com o reconhecimento do Mundial de 51 mais do que conquistar outro. E por aí vai. Não faltam exemplos de situações onde que eu posso afirmar para vocês que qualquer clube no lugar do esporte teria o mesmo posicionamento. Se eu tô com a lei ao meu favor, eu vou brigar, cara. Evidentemente. Entendeu? Moralmente o Flamengo é campeão de 87? Oficialmente? Não. Assim como moralmente Fluminense, Palmeiras, Vasco são campeões mundiais, mas oficialmente não são. Botafogo, se eu não me engano, na década de 60 conquistou 3 mundialitos de clubes. É oficial? Não. Então, meus amigos flamenguistas, embora vocês se intitulem octacampeões, infelizmente digo isso sem clubismo nenhum, vocês não são. Embora merecessem esse rótulo, mas não são. Vá lá no túmulo do Eurico Miranda e desabafa com ele. É o que resta para vocês. Deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações. Tamo junto.